No 8º mês do 2º ano de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou muito contra vossos pais. Portanto dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltai-vos a mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais os profetas antigos clamavam, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos de vossos maus caminhos e de vossos maus atos. Porém não escutaram, nem me deram ouvidos, diz o Senhor. Onde estão vossos pais? E os profetas? Vivem eles para sempre? Porém quanto às minhas palavras e meus estatutos que havia mandado a meus servos os profetas, não alcançaram a vossos pais? Assim eles, arrependendo-se, diziam: Tal como o Senhor dos Exércitos planejou fazer segundo nossos caminhos e nossos atos, assim ele fez conosco. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no ano 2º de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: Vi de noite, e eis um homem montado sobre um cavalo vermelho, parado entre as murtas que estavam num vale profundo, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, castanhos e brancos. E eu disse: Meu senhor, o que são estes? E o anjo que falava comigo me disse: Eu te mostrarei o que estes são. Então o homem que estava entre as murtas respondeu, dizendo: Estes são os que o Senhor enviou para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre os murtas, e disseram: Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo do Senhor disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais ficaste tirado estes 70 anos? E o Senhor respondeu ao anjo que falava comigo palavras boas, palavras de consolo. E o anjo que falava comigo me disse: Fala em voz alta, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grande zelo por Jerusalém e por Sião, e tenho muito grande ira contra as nações tranquilas, porque eu estava pouco irado, porém elas pioraram o mal. Portanto assim diz o Senhor: Eu me voltarei a Jerusalém com misericórdia, minha casa será reconstruída nela, diz o Senhor dos Exércitos, e a corda de medir será estendida sobre Jerusalém. Fala em voz alta mais, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Minhas cidades novamente transbordarão de prosperidade, porque o Senhor novamente consolará a Sião, e novamente escolherá Jerusalém. Depois levantei meus olhos, e olhei, e eis que havia 4 chifres. E perguntei ao anjo que falava comigo: O que são estes? E ele me disse: Estes são os chifres que dissiparam Judá, a Israel, e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: O que estes vêm a fazer? E ele falou, dizendo: Estes são os chifres que dispersaram Judá, de modo que ninguém levantava sua cabeça. Estes ferreiros vieram para derrubar os chifres das nações, que levantaram seus chifres contra a terra de Judá para dispersá-la. E um grande sinal foi visto no céu, uma mulher vestida do sol, e a lua debaixo dos pés dela, e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela estava grávida, gritando, tendo dores de parto, e sendo atormentada pelo trabalho de parto. E foi visto outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 coroas. E sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e as lançou sobre a terra. E o dragão ficou parado diante da mulher, que estava a ponto de gerar filho, para que, quando ela gerasse, o dragão devorasse o filho dela. E ela gerou um filho macho, que com vara de ferro ia dominar todas as nações, e o filho dela foi arrebatado para Deus e para o trono dele. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tinha lugar preparado por Deus, para que lá a alimentassem por 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava também contra eles o dragão e seus anjos. Mas eles não prevaleceram, nem mais o lugar deles foi achado nos céus. E foi lançado o grande dragão, a serpente antiga, chamado Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi lançado na terra, e seus anjos também foram lançados com ele. E eu ouvi uma grande voz no céu, dizendo: Agora veio a salvação, e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já foi lançado abaixo o acusador de nossos irmãos, o qual os acusava diante de nosso Deus dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do testemunho deles, e eles não amaram suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, céus, e os que nele habitais. Ai dos que habitam na terra, e no mar, porque o diabo desceu até vocês, tendo grande ira, sabendo que ele tem pouco tempo. E quando o dragão viu que tinha sido lançado na terra, ele perseguiu a mulher que tinha gerado ao filho macho, e foram dadas à mulher 2 asas de grande água, para que voasse ao deserto, ao lugar dela, onde ali ela é alimentada por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo, longe da face da serpente. E a serpente lançou de sua boca água como de um rio, atrás da mulher, para fazer com que esta mulher seja levada pela correnteza. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e engoliu ao rio que o dragão tinha lançado de sua boca. E o dragão se irou contra a mulher, e saiu para fazer guerra contra os demais da semente dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E eu fiquei parado sobre a areia do mar. Os olhos que zombam do pai ou desprezam obedecer à mãe, os corvos do riacho os arrancarão, e os filhotes de abutre os comerão.